jogo por amor e não por dinheiro. Aprendi desde pequena a honrar minha chuteira. Eu saí de casa sem ninguém me apoiar, dizendo que futebol era só pra homem jogar. Mas sou mulher e eu sou brasileira. Sigo em frente com os meus sonhos até eu realizar. Palavras ruins são apenas barreiras que com a minha fé eu vou derrubar. Ainda tem as piadinhas que mulher não sabe jogar. Então vem jogar comigo que aí vou te mostrar que mulher pode até ensinar. Seguir em frente sempre é o nosso lema. A vitória não é o que importa, é apenas a consequência. Seguir em frente sempre é o nosso lema. A vitória não é o que importa, é apenas a consequência. O futebol entrou na minha vida quando eu tinha mais ou menos uns 5, 6 anos. Eu já jogava na rua, brincava com os meninos. Sempre gostei de esporte. Eu costumo falar que o futebol que me escolheu, não eu escolhi o futebol. A paixão pelo futebol nasceu desde criança, né? Influenciada pelo meu irmão mais novo. Desde pequena eu sou gaúcha, né? Comecei no Sul, em Porto Alegre, jogando no Grêmio. Na verdade eu comecei na rua, né? Jogando na escola, quando estudava, porque não tinha meninas para jogar comigo. Eu sempre gostei de jogar na rua com os meninos. Minha mãe no início ela hesitava um pouco por eu ser menina, mas eu sempre dava um jeito de jogar. O futebol entrou na minha vida, eu acredito que desde sempre, né? Desde pequena, meu pai não jogou futebol, meu irmão é mais novo, então assim, eu não tive esse estímulo que às vezes acontece com algumas meninas por conta de familiares ou até de irmão mais velho, tudo. Eu brinco que eu nasci apaixonada por futebol. Eu via que eu tinha um talento por jogar com os meninos, era melhor do que os meninos, pelo menos da minha rua. Eu sempre ia para o sítio dos meus avós, com a família, e a família do meu pai tinha muito menino como primo. E tinha somente uma menina e depois de alguns anos chegou mais uma prima. Então eram 10 meninos e eu e mais uma menina para brincar, e a brincadeira sempre era de bola, sempre era brincadeira de menino. Comecei jogando no prédio do meu avô, os meninos deixaram jogar, aí eu comecei a pegar no jeito da bola, comecei a me acostumando. E eu sou a caçula e ele é o próximo depois de mim. E as meninas eram mais velhas, então só restava eu e ele para brincar, que eram os mais novos, né? Ele não ia brincar de boneca comigo, então eu tinha que brincar com as brincadeiras dele, bolinha de gude, soltar peão, jogar bola. E ele sempre foi muito apaixonado por futebol. E aí eu aprendi a gostar do futebol através dele. Na verdade eu comecei jogando com os meninos na escola. Mas aí meu pai, que foi o grande incentivador da minha carreira, me colocou na escolinha do Grêmio. Foi aonde que eu comecei a aprender fundamentos, né? Cabecear melhor, bater na bola. Com 6 anos, assim, já me recordo de começar a brincar na rua com meu irmão, com os amigos dele. E era uma coisa que meu irmão não gostava muito de fazer, então eu sempre ficava mais tempo, eu sempre queria jogar, dar um jeito de jogar. Óbvio, tem meu pai, torcedor, a gente ali criança também nessa coisa de torcer por um time. Talvez isso também tenha ajudado um pouco, mas eu tinha prazer em jogar futebol. O meu irmão tem uma grande influência, né, nisso, porque quando nós não estávamos no sítio, nós estávamos na nossa casa, no quintal, brincando de futebol, e assim, era o dia inteiro brincar de futebol. Então foi desde então que o futebol entrou na minha vida por conta da minha família. Em 90 nós viemos para São Paulo, eu tinha 15 anos, ele tinha 17, e aí ele foi jogar no time da Vila, e aí eu sempre ia ver ele jogar. Depois ele machucou o joelho, parou de jogar, e para não sair do meio ele fez o curso de árbitro em São Bernardo, né, na Liga Amadora. E eu sempre ia ver ele jogar futebol, apitar partidas de futebol. E aí nasceu a paixão pela arbitragem. Fazia outros N esportes, eu fiz atletismo, eu fiz handball, fiz vôlei,
Mas o que me dava mais prazer era jogar futebol. Tanto que quando eu tive a oportunidade de escolher, né, que foi mais ou menos ali com 15 anos, entre jogar vôlei e jogar futebol, já tinha feito atletismo também, praticamente em alto rendimento, eu acabei optando pelo futebol. Eu comecei a jogar no meu prédio, eu via meu pai vendo jogo de futebol, aí eu sentia vontade. Aí eu comecei a jogar com bola de plástico mesmo, aquelas bolas de ar, e aí eu comecei a tocar bola. Aí eu comecei gostando mais do futebol, aí eu tinha futebol na escola, só que daí era só para meninos. E aí eu via os meninos jogarem, eu sentia vontade, né? E aí o treinador só podia meninos jogar. Me sentia meio triste, porque eu via eles jogarem todo dia e eu ficava olhando só. Eu lembro um dia que tava uma chuva tremenda e eu batia futebol na várzea, né? E juntava a meninada para jogar. E tinha um campeonato de várzea. Eu me lembro que foi no meio de uma favela, assim mesmo, de um campo de barro, e tava uma chuva tremenda. E ele ia em todos os lugares que eu queria jogar futebol de final de semana, ele deixava o final de semana para ir me levar, para assistir, pegava minha mãe e ia pro interior. E passado o tempo, com 14 anos eu fui pro profissional do Grêmio, só que ainda não podia jogar, porque podia jogar com 15 anos só. Então eu passei um ano de experiência com as meninas mais velhas e também, né, pegando mais experiência com elas. E com 15 anos passei a jogar campeonatos, fui convocada para a seleção a primeira vez com 15 anos para sub-19, com meninas bem mais velhas, e eu com 15 fui convocada para a seleção. Estou desde 2001 na seleção sub-19, aí depois fui sub-20 e principal. Hoje tem treino, hoje não posso faltar. Amanhã tem amistoso e eu quero jogar. Pra muitos nem tem importância, é só mais um jogo. Mas pra mim uma nova chance de chegar no topo. Não tenho a melhor chuteira, nem patrocínio. Eu sofri preconceito sim, por jogar futebol. Isso começou na rua, né? E nos times, mas assim, ainda o talento prevalecia. Os meninos, por mais que tinha algum tipo de preconceito, eles gostavam que eu jogava com eles, mas o preconceito maior vinha dos pais. Por que a menina tá jogando? Inclusive meu pai não gostava também que eu jogava, nunca me apoiou muito no começo da carreira. No começo a gente sempre sofre, porque nenhum menino queria perder a posição para uma menina, né? Na verdade, na escola os meninos me escolhiam e deixavam meninos de fora, hein? E aí sempre tinha aquela briga, por que ela é menina, ela tem que esperar. Então, mas na realidade os meninos gostavam que eu jogava com eles no time deles, então eles me escolhiam primeiro do que alguns meninos e eles ficavam chateados. Então tinha aquela briga na escola, me chamava de Maria João, brigava, ela vem aqui não sei fazer o quê, lugar de menina não é aqui. Então sempre sofre um preconceito no começo, mas depois acaba acostumando e aí eles convocando você pro time deles. A gente vive hoje, eu considero que a gente vive num mundo machista. A mulher ainda não conseguiu fazer a sociedade, ainda mais os homens, entenderem o valor que ela tem na sociedade. Então sim, eu sempre tive o problema, vai brincar de boneca, você não vai brincar por ser menina. Mas isso nunca me fez hesitar em querer jogar. Desde o começo, né, já tem o futebol masculino e aí foi se aprimorando o feminino. Então, o país apoia muito mais o futebol masculino do que o feminino. Porque tem que ter igualdade nisso. Os dois tem que ser a mesma coisa, porque tanto menina quanto menino joga melhor. Eu não sinto, não tenho lembranças, se a gente for pensar, né, de quando eu começo a jogar ali na rua, até praticamente eu estar num time, que foi o São Paulo com 14 anos, então dos 6 aos 14 anos, eu não tenho essa lembrança do preconceito. Óbvio que ela estava ali, mas você está falando de uma criança que não faz ideia do que está acontecendo. Você está com a sua turma de amigos jogando futebol, como você está brincando de esconde-esconde, você está fazendo outras atividades. O futebol era uma das brincadeiras. Claro que, assim, muito nítido para mim que era só a Aline jogando futebol no meio dos meninos. E meu pai brigava muito por isso, deixava de castigo, falava que não queria, que não era para jogar futebol.
muito por conta disso. Então acredito que talvez ele sentisse muito mais esse olhar, esse comentário do que eu enquanto criança que estava ali me divertindo, seja jogando futebol, seja brincando de pega-pega. Mas dos 6 até praticamente os 12 anos eu não tinha outras meninas jogando futebol. Com 12 anos que mais uma amiga do prédio jogava e uma amiga da escola também, então foram praticamente ali 6 anos da Aline jogando só com os meninos. E também não me passava pela cabeça, por que as meninas estão jogando, brincando de boneca e não estão jogando futebol? Eu achava muito mais legal jogar futebol, então para mim não fazia sentido estar brincando de boneca se a brincadeira que eu mais gostava era jogar futebol. Mas você é criança, isso é uma coisa que assim, você faz naturalmente. Eu consigo ter esse olhar hoje, parar para pensar e refletir sobre isso hoje. Mas enquanto criança, você está brincando, né? O futebol, ele é um jogo de homens para homens, né? E a forma como ele é reportado também ignora as figuras femininas na maior parte dos casos, né? E no recorte específico do jornalismo esportivo, a gente tem mulheres, sim, porém elas não estão em posição de formação de discurso, né? Elas estão em outras áreas do jornalismo. Dificilmente, raramente você vê a mulher nas mesas redondas e tendo a sua opinião solicitada. Então, não é fácil. Hoje, menos. Na minha época, muito mais. Hoje, bem menos. Hoje, os pais ficam na grade ali torcendo para a menina como se fosse o filho que eles tanto sonhavam, né? Eu já trabalhei em escolinha de futebol, no Juventus também, com categoria de sub-9 a sub-11, 12, e os pais ficavam em volta do alambrado, assim, torcendo mesmo como se fosse o menino que o pai sempre sonhava, né? E depois eu ia conversar com eles sobre isso, né? Hoje a gente vê muito, isso eu estou falando há 7 anos atrás, eu comentava com eles que eu via muito isso com meninos, e eles falam que eles iriam investir tudo o que elas precisassem para que elas fossem uma Marta, por exemplo. Então, assim, as coisas estão mudando. Acho que esse preconceito, eles já não vêm mais dos próprios pais, das pessoas que vão assistir. O preconceito hoje vem mesmo dos diretores, muitas vezes, né, que não quer que o futebol feminino evolua, porque vê que está evoluindo de uma forma bem interessante e rápida. E eu não sei se isso é interessante para eles, né, por conta do futebol masculino. Ainda tem muita resistência e muito preconceito em relação à mulher no meio do futebol, nem só no meio da arbitragem, né, como no meio jornalístico, jogadoras, ainda tem essa resistência por o futebol ser um esporte machista e masculinizado. Eu sempre tive problema assim de chamarem de Maria Homem, Maria Macho, essas coisas. Só que isso nunca foi um empecilho para mim. Me incomodava até certo ponto, mas não ia deixar de me fazer chegar onde eu queria. Então, além dos preconceitos, a falta de estrutura, desde campos bons, de calçados bons, até a situação salarial. Então, assim, sempre foi muito difícil o futebol feminino, principalmente aqui no Brasil. É claro que a gente tem dificuldade de não ter campeonatos, às vezes não tem campeonato de campo, a gente tinha que jogar futsal. Enfim, são essas as dificuldades que eu encontrei. A gente tem que pensar na FIFA, né, como quem é dentro da hierarquia, que é o órgão máximo que dá as diretrizes. Então hoje você tem o presidente da FIFA de 36 cadeiras, de diretores, 6 cadeiras são para mulheres. Então assim, você vai... porque não adianta nada eu pedir para você uma coisa que eu também não faço, né? Então acho que hoje a FIFA faz isso muito bem. Ela começa a dar diretrizes, mas ela mostra que no dia a dia dela ela também toma o cuidado, ela também está cumprindo ali, fazendo a parte dela, para que os outros possam fazer a mesma coisa. A FIFA e a CBF, elas sempre tentam ajudar até um ponto que elas conseguem. A FIFA muito mais, né? Porque a FIFA vem ajudando no mundo inteiro e muitos países vêm acreditando nessa melhora e nessa ajuda que a FIFA dá para os países. A FIFA agora ela obrigou o futebol masculino ter
futebol feminino. Quem vai disputar Libertadores agora é obrigado a ter uma equipe feminina. Mesmo que seja forçado, né? Mas é um passo que eles estão tentando ver para ver se dá certo. Das equipes que tiver na Libertadores, conseguir montar uma equipe feminina. Mas espero que não fique só montar porque foi obrigada, mas que dê continuidade e forme uma equipe forte, né? Para poder disputar os campeonatos. Eu acho que a FIFA e a CBF têm ajudado sim, têm incentivado a CBF através da FIFA, porque tem respaldado também o futebol feminino, tem essa cobrança de terem mulheres no cargo, tá vindo um incentivo legal da FIFA também lá dentro, estão colocando mais mulheres para trabalhar como dirigentes. A FIFA, sim, ela influencia, você vê que em alguns países o futebol é muito evoluído. Aqui no Brasil, eu acho que a CBF mascara muita coisa em relação ao que é a modalidade, porque, por exemplo, esse ano eles falaram que iam tirar a Copa do Brasil para poder investir no Campeonato Brasileiro melhor, e a gente está acabando a temporada em setembro. Então, no caso, hoje, não só eu, mas como todas as meninas que vocês vão ver treinar aí, estão todas praticamente desempregadas porque não tem mais competição. E se hoje a CBF dedica um pouco do seu tempo, da sua atenção ao futebol feminino, é por uma obrigatoriedade imposta pela FIFA, pela Conmebol, e a CBF impõe aos seus clubes, né? Então, infelizmente, a gente está nesse nível, a gente precisa desse sistema que obrigue, e é muito claro, não fosse essa determinação, ela continuaria fazendo o que sempre fez, que foi praticamente nada. Então, eu acredito que muito por essas diretrizes que a FIFA vem dando, a gente está no caminho, mas é isso. É como se fosse um telefone sem fio. Eu falei para você, até chegar lá, então a FIFA fala com as confederações. Então, ela fala com a Conmebol, mas o contexto da Conmebol é um. Ela fala com a UEFA, o contexto da UEFA é um. Ela fala com a Confederação Asiática, o contexto lá é um. Então, o produto final, ele vai acabar chegando diferente nos lugares e num tempo diferente também. Então, não adianta a gente querer esse imediatismo que talvez a gente dê passos para frente que depois a gente vai ter que recuar. E acho que, principalmente aqui no Brasil, pensando no futebol feminino, o importante é a gente dar passo sólido, né? A gente tem um grande problema aqui, que é a CBF em relação à FIFA, que muitas vezes a FIFA não pode dar a verba necessária por conta de vários fatores políticos e burocráticos, que a CBF tem problemas na justiça, então isso atrapalha muito o desenvolvimento. Tem muito dinheiro que poderia estar sendo passado à CBF, mas não é passado por conta disso, para o futebol feminino. Isso também pode ser um ponto que encalhe, porque eles não querem investir o dinheiro da CBF, sim, eles esperam da FIFA para poder investir. A CBF acredito que poderia sim fazer mais, eles fazem o Campeonato Brasileiro, da Série A e Série A2 e só, eles poderiam fazer muito mais, como eu já disse, como um Campeonato Brasileiro Sub-17, já que teve um Campeonato Sub-17 estadual. Eles poderiam fazer um Campeonato de Seleções estaduais, sendo que de 27 estados, esse ano a gente fez um levantamento de 19 tiveram campeonato estadual. Então, é um número significante, é um número que dá para você parar e pensar e falar, poxa, dá para a gente melhorar algumas coisas, né? Eu tive ali dentro, eu vi que dava para fazer, mas eu acredito que tem que ter pessoas ali dentro que queiram fazer e que gostem do futebol feminino e que queira que ele evolua. A CBF proporcionou a seleção permanente durante 1 ano e meio, está começando a fazer campeonatos mais estruturados, como Série B e Série A, coisas que a gente não tinha. Eu acho que também a influência da Emily no comando da seleção ajudou bastante. Ela tem ajudado bastante a modalidade. Eu acho que sim, as duas entidades têm trabalhado para que o futebol feminino tenha um norte. Hoje eu não quero compromisso, já combinei com a galera do meu time. Vesti meu uniforme, afinei minha garganta. Quando a gorduchinha estufar o avante é gol. Eu sou o tipo de pessoa
pessoa que sou a favor da meritocracia, independente de ser mulher ou não. Óbvio que mulher, como ela chegou com todos os méritos, é muito especial. Porque é isso que a gente busca, mais mulheres envolvidas no esporte, mais mulheres que jogaram, mas desde que essas mulheres estudem para isso, desde que elas trabalhem para chegar lá, e assim, o que eu acho que não pode ter é favorecer simplesmente por ser mulher, mas sim porque ela realmente é boa, como é o caso da Emily. Então eu acho que pode agregar muito a modalidade que ela jogou também, então tenho certeza que ela vai fazer muito mais do que, de repente, um homem, por não ter vivido essa situação na modalidade, a dificuldade. Então agrega muito desde que chegue lá por merecimento, com trabalho e dignidade. Olha, era a primeira vez que eu trabalhei com uma treinadora, eu nunca tinha trabalhado. A Emily é uma pessoa muito inteligente, né? Não é porque é mulher, mas assim, ela é muito inteligente, é uma pessoa que procura sempre buscar novas coisas, né? Eu gostei muito do trabalho dela na seleção, creio que ela vai dar muitos frutos lá. Uma pessoa que procura escutar também, né? Ela impõe o que ela quer, mas ela também escuta opiniões, pergunta muito para nós o que a gente acha, né? O que pode ser bom para a seleção. Então eu creio que ela vai acrescentar muito. E eu fico feliz por ser a primeira mulher treinadora da seleção brasileira, que possa aparecer outras, né? Até mesmo eu, quando parar de jogar. Você já começa a quebrar paradigmas. A partir do momento que você coloca uma mulher numa seleção onde a predominância é de homens, você já começa a quebrar paradigmas, você já começa a mudar a mentalidade em relação ao potencial da mulher. Eu nunca trabalhei com a Emily, mas escuto falar muito bem do trabalho dela, e isso a gente vê em resultados. Ela tem ido muito bem com a seleção, tem poucos resultados negativos. Você vê que as meninas se sentem à vontade estando lá, isso é muito importante. Eu acho que ela veio e vai ajudar a quebrar muitos patamares em relação ao que a mulher pode conquistar no Brasil, principalmente no futebol. E ela é uma pessoa que aparenta estudar muito e tem uma visão boa em relação ao que é o futebol. Então acho que ela vai acrescentar muito para a modalidade. É assim que ela é, metade futebol, metade mulher. É assim que ela é, metade futebol, metade mulher. Agora eu digo que bom, que bonito, que rico. Um monte de gente sorrindo, dividindo o mesmo entusiasmo. Que bom, que bonito, que rico. Um monte de gente sorrindo de a classe. Agora eu digo. Usaram ela, tá? Para resumir, usaram a Emily. Para passar um pano para a FIFA mesmo, para dizer, olha, nós estamos aqui. Depois da passagem horrorosa do Vadão, que não conquistou nada, conquistou um Pan-Americano esvaziado, vamos dizer assim, porque nem a seleção do Canadá era uma seleção completa, a seleção do Canadá era mista. Às vezes eles vão chamar, né, essa participação feminina, isso não só no esporte, mas em qualquer outra profissão, vão chamar isso de mimimi, né, que é o nosso feminazi. Mas eu faço a pergunta ao contrário, por que não uma mulher que é competente, se a gente vai analisar tecnicamente, ela não pode ocupar esse espaço? E se o futebol feminino não tem nada a ver com o masculino, por que uma pessoa que, para além de ser competente tecnicamente, mas que tem uma experiência de uma trajetória como jogadora, né, no Brasil, fora do Brasil, não tem como oferecer um diferencial de uma experiência pessoal? Eu acho que nesse momento que a gente fala, né, de diretrizes da mulher, e aí não é só no futebol, é no esporte, é na sociedade, esse apelo, esse momento diferente, que todo mundo parou para dar voz para as mulheres e entender que, olha, a gente não é donzela, modelo, a gente não quer ser dona de casa, a gente não necessariamente quer ser mãe e ficar aqui numa situação em segundo plano. A gente também é protagonista da nossa vida profissional, Então é um momento sociedade, acho que não vale nem a gente estar apegado que é um momento que está acontecendo no futebol feminino ou no futebol, porque eu acho que é um momento, um apelo da sociedade com relação à mulher em várias áreas, né? Então, e aí eu acho que tem que ter cuidado, eu acho que não adianta ter só representatividade, eu acho que precisa ter a representatividade, algumas ações afirmativas são muito importantes para isso, e às vezes é a hora que o cara fala assim, não, você é obrigado a fazer o time, então eu acho que tem a importância também, mas tem que se tomar o cuidado que numa dessa
você põe muitas mulheres ali que às vezes não gostam, não estão preparadas, que não era o caso da Emily, estava extremamente preparada, gostava muito da modalidade, mas talvez chegou ali no momento que o entorno ainda não estava preparado para isso também. Entendeu? Então, às vezes, eu tenho falado muito isso. Chegou a pessoa certa, mas ainda na hora errada, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Eu acho que não tem diferença entre mulher e homem. Eu não gosto muito também de dizer que tem que ser as mulheres à frente do futebol feminino. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito na competência de cada pessoa, sendo ela mulher ou homem. Se for um homem competente e que trabalhe e que brigue pelo futebol feminino, ok. Se for uma mulher, também ok. Agora, a gente não pode sempre pensar que o treinador de futebol masculino vai resolver o problema da seleção feminina. Isso é um grande erro que a gente já vem batendo nessa tecla há muitos anos. O professor René Simões é uma exceção de todos eles, porque ele tratou o futebol feminino como o futebol feminino. E então é bastante difícil, porque eles não sabem na nossa realidade, eles não vão brigar por nós, porque eles ganham milhões e eles não querem nem saber se a atleta ganha ou não ganha, eles não querem saber se as nossas competições são boas ou são ruins, eles não querem saber se a gente pode ou não evoluir, porque esse não vai ser o mercado dele, porque quando ele sair da seleção ele volta para o masculino. Então não é o fato de ter só mulheres, mas você tem mulheres qualificadas, interessadas, que não se baseiam só no que aprenderam dentro de campo. Dentro de campo é uma coisa, você tem que se qualificar, mas que tem uma vivência de futebol feminino. Quando você vê uma experiência dessa sendo tolhida, igual aconteceu com a Emily, é de mais uma vez um cala-boca, né? A gente não quer ouvir vocês, é um retrocesso, era um trabalho que estava sendo publicizado pelas próprias atletas como um trabalho bem feito. Para além da Emily, é uma comissão técnica que é muito querida pelas atletas, pela competência e pelo trabalho feito em outras experiências, como as Olimpíadas, né? Por que não ela continuar fazendo esse trabalho? E se você, então, usa a justificativa que você quer trazer, então, uma novidade, ou quer mudar tecnicamente o formato que estava sendo executado, como que você traz o ex-técnico para ocupar esse cargo, sabe? Dias antes de você viajar para a China. Então, eu acho importante elas se manifestarem, né? Eu acho que passou da hora disso acontecer, porque a gente precisa pensar nas meninas que estão vindo, né? Foi lamentável a saída dela, inclusive, principalmente pelo argumento que seria resultado. Ou seja, mais uma vez você pega esse argumento que justifica as demissões contínuas no futebol masculino para o futebol feminino, que não tem nada do que o futebol masculino tem. Então, o resultado, em primeiro lugar, não deveria ser parâmetro. Em segundo lugar, esses maus resultados, eles foram contra seleções que estão há anos-luz de evolução à frente da seleção brasileira. Então, foi um choque, foi um golpe, foi um baque. A demissão dela foi um erro, porque ela estava lá para trabalhar, para desenvolver a modalidade. É uma mulher, foi jogadora, foi treinadora de clubes, conhece a fundo a realidade e ela poderia continuar trazendo benefícios e, infelizmente, foi cortado antes de começar a gerar alguns frutos, né? Mas eu acho que ela deixa, nesse pouco período que ficou à frente da seleção, muitos frutos de um trabalho, de uma base para um trabalho, de convocações regionais, de mapeamento de dados. Então eu acho que ainda assim, mesmo tendo sido um trabalho de um período curto, eu acho que fica como muito positivo. Então quando você tem mulher que passou pela modalidade, sabe como é dentro da modalidade, se qualificou e tem vontade de fazer acontecer, aí ela faz a diferença. Homens, poucos que eu vi que fizeram alguma coisa, assim, bem poucos mesmo. E eu entrei pensando em melhorar o mercado para todos nós, para melhorar o mercado para as comissões técnicas, melhorar o mercado para as atletas, e foi um grande erro,
porque eles não querem isso lá dentro. Eles não querem pessoas lá dentro que briguem pela modalidade, que queiram que as pessoas acreditem na modalidade para que ela evolua no país. Então, isso foi um erro, mas que eu continuaria fazendo, porque se eu trabalhasse no masculino e fosse ali só para trabalhar na seleção, eu ia pensar ali só na seleção, pronto e acabou, eu ia retornar para o meu mercado, ia ganhar o meu dinheiro, como acontece, eles ganham muito dinheiro, mas nenhum desses treinadores, eles trabalharam sequer em alguma equipe do futebol feminino. E nenhum desses treinadores sequer tiraram dinheiro do bolso para comprar chuteira, para comprar comida. Isso é gostar da modalidade. É muito fácil hoje ser treinador da seleção ganhando o caminhão de dinheiro que ganha. É muito fácil hoje dizer que adora o futebol feminino. Mas eu quero ver roer o osso lá embaixo, como todos os outros treinadores que poderiam estar lá, como o Caio Couto dos Santos, que é o atual campeão brasileiro, o Arthur do Corinthians, que é o atual campeão da Copa do Brasil, entre outros treinadores e treinadoras que temos na modalidade. Mas eles não valorizam quem trabalha na modalidade. Eles valorizam pessoas que estão fora da modalidade e que acham que vão resolver o problema. E infelizmente não vão resolver o problema. Esse é meu sonho e você pode falar mal, tentar fazer com que eu desista, mas eu sei do meu potencial. Já me acostumei com críticas, é natural, isso só me motiva a te mostrar meu diferencial. Na verdade, a gente não tem patrocínio aqui no Santos. Assim, tem porque é o do masculino, né? Mas é um patrocínio em si que ajuda o feminino. Mas do feminino a gente não tem patrocínio. Então, isso que é muito difícil, sabe? De a gente conseguir, porque tudo que envolve dinheiro tem que ter visibilidade, né? E muitos jogos não são televisionados. Então, isso não tem como mostrar a marca do patrocínio. Então, os patrocinadores às vezes ficam até em dúvida de patrocinar uma equipe que não vai mostrar a marca, né? Então, às vezes por isso que tem muita dificuldade. E eu acho que você só consegue ganhar mídia a partir do momento que você investe. Não adianta você falar assim, eu quero que o futebol feminino cresça sem você ter investimento e você dar prazo para isso acontecer. Para mim, no meu entendimento, o maior erro da modalidade, não só no futebol feminino, mas das modalidades esportivas no Brasil, é que os caras querem resultado para ontem. Resultado só acontece a médio e longo prazo. Não adianta você investir em dinheiro hoje querendo resultado amanhã, ele não vai acontecer. E o que eu sinto muito no Brasil hoje eu monto uma equipe esperando que ela seja campeã amanhã e é muito difícil você deixar um grupo redondinho assim tão rápido. Mas você só vai conseguir ter público no futebol feminino se você investir na modalidade também. Os caras investem hoje 800 milhões num jogador só, sendo que eles poderiam investir 800 milhões numa modalidade inteira. Não só aqui no Brasil, mas pelo mundo. Eles querem sempre uma equipe forte, eles cobram sempre resultado, mas que a preparação eles deixam muito a desejar na parte de preparação. Eu cheguei na CBF tentando integrar todas as comissões técnicas e todas as categorias, tanto de base como a nossa, pensando em médio e longo prazo, para que isso possa dar resultado na Olimpíada de 2020 ou de 2024. Essa era a nossa ideia. Então, quando a gente começa a brigar porque a gente quer ver a coisa funcionar e a gente sabe por onde ajustar, não deixam. Porque eu acho que parece que preferem que ele fique à margem mesmo. E aí é uma hipocrisia a gente nascer num país que veste a criança desde pequena, né, com camisa de futebol ou a camisa da seleção. Ao mesmo tempo, eu tenho dificuldade de entrar no estádio. Ao mesmo tempo, eu tenho uma dificuldade de encontrar uma escola de futebol. Ao mesmo tempo, eu tenho resistência de ler sobre essa seleção brasileira que está fazendo competições internacionais. Ao mesmo tempo, eu ainda sofro estranhamento de pesquisar futebol, né? Então, enquanto essas coisas estiverem desequiparadas, a gente vai ter que continuar insistindo, brigando, lutando e sim, levantando essas bandeiras nesses espaços para a gente só ter o direito de escolha. Acho que a grande dificuldade é você conseguir sentar com todo mundo aqui e fazer com que todos eles entendam que a gente precisa, nesse momento da modalidade, pensar em primeiro lugar na modalidade. E geralmente o discurso começa muito para a modalidade e todo mundo acaba voltando para a sua necessidade do clube.
Então a necessidade do Santos é uma, a necessidade do Taubaté é outra. Como equalizar tudo isso? E aí pensando na modalidade, esse ano, por exemplo, a gente colocou o campeonato na lei de incentivo ao esporte. A gente conseguiu trazer, entre aspas, para dentro da casa um valor X através da lei, que se a gente tivesse que pensar e tirar só daqui, talvez não desse, porque a gente não tem esse patrocínio, não tem esse name rights para competição. Então, acho que assim, é um envolvimento, um olhar pensando no todo mesmo, né? Pensando ali nos clubes, pensando na federação e pensando na modalidade. Você não tem uma seleção alemã campeã olímpica que juntou as meninas, tipo, 2 anos atrás. Você tem menina da seleção campeã olímpica que foi campeã do Sub-20 de 2010, eu acho. Que é a Alexandra, é a Pop. Tem um monte. Então assim, você tem que investir na base, você tem que começar a tratar a base, pensar na formação. Tem tantas meninas com talento aqui que precisa aparecer, que nem a gente tem a melhor jogadora do mundo, que é aqui do Brasil. A gente tem que ter orgulho disso, que a gente possa formar mais melhores do mundo, né, também, não só a Marta, mas que possa vir outras também. E para isso precisa ter base, ter estrutura nos clubes para você desenvolver o futebol para poder sair feliz e ganhar títulos. O principal deles é o desinteresse e essa crença de que a mulher não é capaz, o que gera uma ausência total de incentivo financeiro, principalmente, que é onde tudo gira, né? No futebol, na vida. Infelizmente, a gente não consegue combater isso e não há investimento, não há interesse, não há repercussão. A grande dificuldade é essa ausência da mídia também, sabe? Aconteceu esse ano um campeonato brasileiro pela primeira vez apoiado pela CBF, mas as transmissões eram uma luta. Eu tentei acompanhar, eu desejei, eu quis cobrir, porém não há meios, não há por onde encontrar. Aí tu tem essas mídias alternativas que fazem esse trabalho de dar essa voz, mas é muito complicado, sabe? Então são diversos fatores e muitos dos profissionais envolvidos, eles não têm de fato um interesse pela modalidade. Na própria CBF a gente tem essa realidade, o futebol feminino ele é um departamento para dar cargo para determinadas pessoas, né? Então quem está envolvido, quem gosta do futebol feminino, rala e trabalha de graça e luta, cada dia mata um leão. Esses menos de 40 anos aí que o futebol feminino acontece no país ainda, não, isso não traz retorno, então é meio que aquele ciclo vicioso, né? Eu não vou investir porque não passa na TV, a TV não passa porque não tem investimento, e a gente está desconstruindo e passando por esse processo de mostrar que é um produto, sim, rentável, que as pessoas podem investir, que vai ter. O brasileiro gosta de futebol. Então, assim, você vai parar e vai assistir. Se for um bom jogo, se tiver um bom espetáculo, você vai assistir. Seja homem, seja mulher, seja uma criança de 7 anos. A gente vai acompanhar. Então, é um pouco desse momento que o futebol feminino vem passando e com total perspectiva, assim, eu vejo os próximos 4 anos aí como chave para que realmente essa mudança aconteça, muito em função também dessas diretrizes que vêm da CBF, da Conmebol, da FIFA, e eu acho que é natural, a gente consegue olhar já para fora do país e ver isso acontecendo assim de maneira praticamente natural. Praia e sol, Maracanã, futebol, domingo, praia e sol, Maracanã, futebol, que lindo, domingo eu vou ver meu time jogar. Eu acho que teve uma mudança, teve uma evolução desde que eu comecei, mas ainda é muito pouco, poderia estar muito melhor. Mas como eu disse antes, a gente precisou, antes de tudo, quebrar esse preconceito para que a modalidade começasse a engatinhar. Eu acho que a gente está engatinhando ainda em relação aos outros países da Europa, os Estados Unidos, então tem que melhorar muita coisa. Eu acho que as coisas são interligadas, né? Desde um calendário bem feito até uma condição de estrutura, desde alojamento, campos, os profissionais qualificados, tudo isso tem que melhorar no futebol feminino. Então,
eu não consigo apontar só uma coisa, são várias. Eu joguei há 15 anos atrás na Espanha, na Itália e em Portugal, na seleção portuguesa, né? E há 15 anos atrás, nós já éramos tratadas como o masculino é tratado no Brasil. Imagine como está hoje. Então, assim, é muito difícil e é muito diferente a realidade do Brasil e a realidade dos outros países. Tem países que são parecidos com o Brasil? Tem. Só que a gente vê que tem, só que eles estão evoluindo. E a gente ainda fica aqui se lamentando. Estados Unidos, a cultura lá, o futebol é para menina. É o menos agressivo. Então, eles têm isso culturalmente, nós não. Então, isso a gente vai ter que começar a mudar. Acho que a partir de agora, vamos dizer assim. E a gente vive numa sociedade machista. Isso, né, cada país, cada sociedade, no seu passo de desenvolvimento, ele está mais ou menos ainda preso às amarras do machismo, mas é o que está por trás de tudo, é o que dificulta, e em alguns países da Europa a gente começa a ter mulheres reivindicando, nos próprios Estados Unidos, reivindicando igualdade de salários. Imagina, isso hoje no Brasil, a gente quer salário para jogar bola. Eu já joguei fora, joguei nos Estados Unidos 6 meses, né? É totalmente diferente, assim. A estrutura é diferente, o ser humano é diferente, tudo lá é diferente, assim. Lá, eu joguei nos Estados Unidos, para você ter noção, o feminino era muito mais valorizado que o masculino lá, no time que eu jogava. E tem patrocinador pro feminino, elas têm tudo, campo pro feminino, né? Tipo, não tem nada a ver com o masculino tem o dele e as meninas têm o dela. Eu acho que tem uma diferença muito grande na estrutura aqui no Brasil e os países lá fora, especialmente os que eu já joguei, que são países que estão no topo, né, do futebol feminino. Desde o preconceito, que lá não existe tanto, até a valorização. Eu falo valorização como atleta, como pessoa. As ações de marketing são muito melhores. A condição salarial também é melhor, a condição estrutural, é tudo muito melhor lá fora. E uma coisa que me chama muito a atenção, que é que a gente está demorando muito para que isso aconteça, se cobra muito resultado, mas a gente não tem uma estrutura de base, por exemplo. Eu joguei na Rússia por 1 ano e recebi na Rússia o que eu não recebi aqui em nenhum ano que eu joguei no Brasil. Mas, tecnicamente, o campeonato, a equipe que eu estava aqui no Brasil era muito melhor. Então, depende muito também do que cada atleta está buscando hoje em dia. Óbvio, você tem hoje atletas brasileiras no Barcelona. O campeonato também espanhol hoje não tecnicamente, acredito que o nosso campeonato aqui seja melhor. Mas é um processo também que o campeonato espanhol está passando. Então, você leva grandes jogadoras que são de seleções, das principais seleções do mundo para vestir a camisa do Barcelona. Então, assim, todo mundo está passando por esse processo. O mundo do futebol está passando por esse processo de desenvolver o futebol feminino. A gente não tem um Barcelona aqui, mas caramba, a gente tem os 5, 6 clubes grandíssimos aqui dentro de São Paulo, com uma baita história, com uma baita torcida. Então a gente tem que pensar em que contexto a gente está, em que contexto hoje o futebol feminino brasileiro está, em que contexto hoje o futebol feminino do estado de São Paulo está, e procurar se desenvolver de acordo com isso. Óbvio que você tem cases fora do país, o caso do Barcelona é o caso do Manchester City, que contratou a Lloyd no momento que é eleita a melhor jogadora do mundo e vende muita camisa. Então, assim, dá para fazer, a gente precisa saber o porquê que a gente está fazendo, a gente quer fazer, então a gente vai começar aqui e a gente mira que a gente vai chegar lá. E para isso tem um plano estratégico, isso tem um tempo que vai levar, mas eu acredito que esteja todo mundo no caminho, obviamente, cada um dentro do seu contexto, e uns vão gastar mais tempo do que outro para chegar num produto final. Bater na tecla de que a gente precisa também de profissionais mais empenhados, que eu falei da meritocracia. Eu acho que aqui no Brasil a gente precisa estudar mais. A gente não tem essa cultura de estudar futebol. Isso não é só no feminino, não, é no masculino também. Mas aí você vê lá na Europa, se estuda muito futebol. Eu brinco ainda, futebol é igual a medicina. Se você para, você não vai ser cirúrgico mais, não vai conseguir fazer daquela maneira que tem que ser feita. Então eu acho que
as pessoas que estão envolvidas no futebol, elas precisam estudar mais futebol. O rolê é nosso, o mundo é meu, eu sonho, eu faço, eu posso. O rolê é nosso, o mundo é meu, eu sonho, eu faço, eu posso. Para vocês que sonham, que pensam em ser jogadoras de futebol, nunca desista do sonho de vocês, nunca deixe ninguém dizer que vocês não podem. Vocês vão encontrar muita dificuldade no futebol feminino, mas espero que vocês nunca desistam. Só pensem onde a Marta chegou e onde hoje eu cheguei, num cargo muito importante dentro da seleção brasileira. Acho que o recado é para todas as mulheres que têm um sonho, seja ele onde for, se for no esporte, se for profissionalmente, numa outra área, para que não desistam, para que corram atrás. As dificuldades elas vão estar aí para todo mundo e cada dificuldade que a gente consegue vencer, cada batalha, isso fortalece ainda mais. Até para a gente mostrar para essa sociedade, para os nossos filhos, educar de uma forma diferente o que é hoje, né, dentro da sociedade, homem e mulher, e acho que não tem isso, homem ou mulher. A oportunidade tem que ser igual para todo mundo e a gente corre atrás. Olha, eu acho que vocês nunca devem desistir dos seus sonhos, correr atrás, porque vocês têm muito potencial e cada vez que você vai pensando mais no seu sonho, você vai acreditando e vai conseguindo. O meu conselho para as meninas que quiserem seguir no jornalismo, que estão a fim de acompanhar futebol, que gostam de futebol, jornalismo, que seja esporte, força e confiança. Eu acho que confiança é a palavra, sabe? É você se impor, é você estudar, você ler, ir para encontro, ir para simpósio, para congresso, vai em museu, vai em exposição, assista filmes, leia. Eu acho que você com uma carga de cultura fora jogo, não basta conhecer regra, não saber quem está liderando o campeonato, quem é o artilheiro. Você tem que ter uma cultura futebolística, tá bem embasada nisso. Então, é o meu conselho. Nunca desistir. Eu acho que a gente tem que buscar a cada dia a melhora do futebol feminino, lutar sempre, independente das dificuldades que a gente vem enfrentar. Lutar, buscar sempre e que as famílias possam dar o apoio que eu tive sempre, porque isso aí é de suma importância para que o atleta venha desenvolver um papel muito bom. A primeira coisa é que vocês tenham muita força de vontade. Nada nessa vida vem fácil, é com muito trabalho, muita dedicação, muito esforço. Mas que vocês busquem o sonho de vocês, se essa é a vontade e sonho que vocês têm, busquem, acreditem que possa acontecer, trabalhem muito para isso. Não deixem de estudar, não deixem de pensar no futuro de vocês também. O esporte é uma profissão muito curta, ser atleta é ter uma vida muito curta, mas ao mesmo tempo é uma vida de possibilidades amplas, nas quais vocês vão viver coisas maravilhosas e eu falo por mim, eu vivi coisas lindas no esporte e sou muito grata a Deus por tudo que eu vivi. Então, que vocês acreditem cada vez mais e busquem o sonho de vocês. O recado que eu dou para vocês que querem ser jogadoras de futebol, se vocês amam isso que fazem, vão atrás do seu sonho. Eu sei que é difícil, que vão encontrar barreiras, que vai ter preconceito, mas faça o que ama, faça com carinho, faça com muito amor, que você vai conseguir. E para as meninas que querem ser árbitra de futebol, o caminho é mais árduo ainda. Mas se você ama a arbitragem, ama o futebol e é isso que você quer, busque se preparar, busque conhecimento e busque preparar principalmente a parte física. E quando a gente quer, a gente consegue. Eu sempre costumo falar que o sonho é o oxigênio do ser humano. E a partir desse sonho a gente traça metas. E foi assim que eu consolidei toda essa minha carreira. E o recado que eu quero deixar é exatamente isso. Sonhem, tracem metas, sejam determinadas. Não pense que você não vai conseguir, porque é uma modalidade que ainda é nova. Então, assim, a possibilidade de vocês conseguirem tem, mas depende muito do que vocês realmente querem. Então, eu sempre falo, o foco tem que ser 100%, determinação, perseverança. Todas essas palavras positivas fazem parte do conteúdo da atleta de futebol feminino aqui no Brasil.